Olá, seja bem-vindo à série Vida Empreendedora, esta parceria entre a FECAP e o PNBE, que pretende, que tem o objetivo de trazer a vida dos empreendedores, empresários, profissionais com atitude, com inovação, para você que queira pensar em empreender, para você empresário que queira recomendações concretas como melhorar o seu negócio, para você, afinal, profissional que se vê como aquele indivíduo com atitude para a mudança. Estou aqui hoje no Teatro da FECAP com um empresário muito importante que fez diversos negócios, escreveu livros de recomendações para empresários, sobretudo no campo de restaurantes, bares, entre outros afins. Estou aqui com o Percival Maricato, a quem eu agradeço hoje. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Absolutamente rica em empreendedorismo, inclusive diversos negócios, diversos setores, com diversas abordagens. Como você se vê após tantos sucessos e talvez alguns insucessos como empreendedor? Como você se define como empreendedor? Olha, eu sou uma pessoa que aceita correr risco, né? Que como pequeno empreendedor que acumula alguma poupança, algumas economias, porque você tem que, às vezes, deixar de consumir, de adquirir objetos de desejo para correr riscos. Desse ponto de vista, é até um pouco lúdica. Mas uma coisa que eu recomendo, que é prioritário, é conhecer o que é o empreendedorismo e conhecer o setor em que se vai empreender. Porque o grande problema da mortalidade, principalmente entre pequena empresa, é decorrente da falta de conhecimento da atividade em que o empreendedor se inicia. Parece muito fácil, parece simples, mas às vezes não é nada disso. E como é que você sempre buscou esse conhecimento? Na sua experiência, você teve... Na experiência pessoal foi fundamental. Eu gostava muito de ir em bar e comecei a montar bar. Mas faz muito tempo isso. Na época eu procurei, inclusive, fórmulas de conhecimento, livros, cursos, mas não tinha. Tinha curso para tudo, mas não tinha curso para você ser um pequeno empresário nesta ou naquela área. Isso é um fenômeno de 20 anos para cá que se acentuou. Inclusive, eu cheguei a escrever um livro, né? Tantas foram as minhas experiências, de um lado como advogado de pequenos empresários, do outro lado como empresário, que eu acabei escrevendo um livro que depois virou best-seller, né, no Senac. Ele esgotou já a terceira reimpressão da 9ª edição. E não está saindo mais porque era para atualizar, mas infelizmente eu não tenho o tempo suficiente. Depois escrevi mais três para o Senac e escrevi mais um independente sobre a questão trabalhista, que também é outra coisa que, se o pequeno empresário não conhece, ele pode acabar se perdendo. A litigiosidade nessa área é terrível. Cada 2 anos e meio, por exemplo, com certeza um empresário de restaurante vai receber no mínimo uma reclamação. E isso às vezes sai muito caro. Foi um empresário muito importante na área de bares e restaurantes, escreveu o livro, talvez um dos grandes especialistas no Brasil neste tema. Quais são os principais percalços que Olha, o principal percalço eu acho que é esse realmente da falta de experiência, de conhecimento, entusiasmo, algo parecido. Eu me lembro que eu cheguei, quando eu escrevi esse livro, que era como montar e administrar bares e restaurantes, eu dei para um amigo meu ler o esboço dele, e ele falou: poxa, mas isso é ótimo, não tem nada parecido. Mas se eu fosse você, pegaria o primeiro capítulo e colocaria por último. Eu falei: sim, por quê? Porque se o sujeito ler o primeiro capítulo, ele nunca vai montar um negócio, né? Você assusta o cara. Mas é exatamente esse é o objetivo. Como eu vi muita gente pensar que estava investindo numa limitada, 50 mil, 100 mil, e na verdade estava investindo o patrimônio todo, porque se não der certo, existe a figura da desconsideração da pessoa jurídica e o fisco, principalmente o trabalho, vai sobre o resto do patrimônio, se for necessário. O cara perdia não aquilo que ele investiu, mas perdia tudo. E eu via realmente
vi situações muito dramáticas nessa área e escrevi justamente sobre essa necessidade da pessoa conhecer, se resguardar, não deixar formar passivos, né? E trabalhei bastante isso. Trabalhei uma outra coisa também que era, discutia-se com a mídia, o empresário tem uma ilusão, né? Ele falava, puxa, mas vocês compram uma latinha de cerveja por 1 e vendem por 2. Eu falei, não, tem muita coisa que incide sobre isso. Eu me lembro uma vez uma discussão com a imprensa. Muita coisa, eu garanto que mais de 30. E aí um jornalista na época me desafiou a mostrar, e eu falei, pô, você me dá 48 horas? Dá. Depois de 48 horas eu comecei a colocar tudo que incidia na latinha de cerveja e deu 99 itens. Isto mais de 20 anos atrás, 20 anos atrás pelo menos. Eu acho que hoje está por volta de 120 itens que vão no custo daquela latinha depois que ela sai do supermercado ou do fabricante e entra no bar e é vendido no bar. Então é assustador. Está no meu livro, inclusive, essa listagem, né, de 99 itens. E as pessoas se assustavam, mas aquela é a realidade. Que excelente. Eu acho que um pouco da proposta dessa nossa série de vídeos aqui no YouTube, nessa parceria entre a FECAP e o PNBE, é justamente demonstrar reflexões que possam ajudar os empresários. E você está trazendo um testemunho muito interessante que vem da sua experiência vivida de empresário e sua experiência como consultor e advogado, uma experiência mais recente, né? E você acredita, Percival, que o empresário típico ele negligencia um pouco esses riscos, talvez iludido por a ideia bonita, pela ideia boa, pelo sonho? Como é que é essa ilusão? Essa ilusão é formada pelo próprio sistema, né? O capitalismo ele valoriza muito o empresário, valoriza muito o poder, valoriza muito o dinheiro, então, ou pelo consumo, ou pelo poder, ou pelo glamour, as pessoas tendem a entrar nisso. E a mídia, enfim, os meios de comunicação, a sociedade também estimula, né? Você pega essas revistas de empresário que anda na banca, sempre aparece aquele casalzinho abraçado, sorrindo, que diz que começou com uma coisinha pequena e hoje tem 10 filiais, tem 50 funcionários. Nunca aparece aquele que quebrou. E aqueles que quebram são a maioria. E esse não aparece, porque não tem glamour, não vende a revista. Sim. Então, não tem isso, né? Mesmo os bem-sucedidos normalmente relatam que quebraram em algum momento em suas vidas. Olha, nem todos, viu? Nem todos. Tem uns que... O empresário também é isso. Tem aquele que fala que está sempre indo mal, apesar de estar indo bem, e tem uns que falam que estão indo bem e estão indo mal. São pessoas como qualquer outra, apenas tem um espírito empreendedor mais avançado, mais evoluído, ou às vezes até por necessidade, né? Não, o sujeito vai e entra. Mas hoje em dia, as pessoas têm melhores meios de informação, tem faculdades, tem cursos, tem palestra, os sindicatos, as associações se preocupam com isso. Então dá para ela se informar melhor, para ela seguir os rumos de uma forma planejada, planejamento fundamental, qual o capital que eu tenho, qual o ponto comercial que eu tenho, será que eu preciso de sócio ou não preciso de sócio? Se eu preciso de sócio, que tipo de sócio ele tem que ser? Igual a mim ou ao contrário, diferente para preencher um outro requisito? Eu preciso ter um mínimo de conhecimento de marketing. Sem marketing hoje não se consegue nada. Eu preciso fundamentalmente ter gestão dos recursos financeiros. Eu tenho recurso financeiro suficiente, eu tenho reserva, eu vou ter que entrar em banco. Em quanto tempo eu vou atingir o ponto de equilíbrio? Então, quer dizer, recursos humanos, se você não sabe se relacionar, formar uma cultura interna, motivar, você vai ter sérios problemas dentro do seu estabelecimento, principalmente se é de atendimento público ou produção de alguma coisa delicada, onde essa questão de vestir a camisa é fundamental para a produtividade, para a qualidade, para a rentabilidade. Então, quer dizer, todas as áreas, a área jurídica hoje é fundamental. O empresário não precisa ser advogado, mas tem que ter conhecimentos mínimos sobre como se relacionar com o funcionário sem cometer um assédio processual, um dano moral, ou demitir achando que está com justa causa e não está por justa causa, então vai ter que enfrentar a reclamação e pode pagar caro lá no final. A responsabilidade civil hoje, quando você lida com o consumidor, ele é bastante protegido pela lei,
e você tem a responsabilidade até objetiva, ou seja, se você erra, mesmo sem culpa, você pode ser punido pelo judiciário, você é o responsável. Então, a responsabilidade civil com relação a acidentes de trabalho, enfim, é um universo um tanto complexo e que eu recomendo a todos que vão entrar, né? É lúdico, é interessante, pode fazer o sucesso, mas conhecimento sempre é bom. Uhum. Nesse sentido, parece que o Brasil tem os dois universos, né? É um espaço de oportunidade importante. Somos um país de 200 milhões de habitantes, ainda de economia de médio desenvolvimento, por assim dizer, no sentido de que ainda há espaço para uma série de serviços que existem em outros países, etc. Mas também com um certo grau, um pouco inóspito em alguma medida, seja pela legislação, seja pelo custo do dinheiro, Burocracia. Pelas burocracias das mais diversas Corrupção. naturezas, corrupção. Né? Quer dizer, a gente vive um mundo de opostos, não é assim? O mercado, essa é outra questão, você tem que conhecer muito bem esse mercado que você vai entrar. Você nunca pode pôr na cabeça que você vai fazer um negócio porque você gosta. E você acha, então, porque você gosta, os outros gostam. Então, você, mesmo sendo pequeno empresário, não tendo recursos para fazer uma pesquisa bastante aprofundada, você pode fazer, no mínimo, com os amigos, vai perguntar, saber o ponto comercial, do aluguel, do produto que você vai vender, se agrada, se não agrada, fazer testes. Enfim, é isso. O mercado no Brasil é difícil. Você tem esses mercados que são intensamente competitivos. São, às vezes, porque o mercado é muito frágil. Infelizmente, por exemplo, sempre cito, se tivesse inclusão social, distribuição de renda, se chamasse para dentro todo esse povo que vive na periferia do sistema, nós teríamos talvez um mercado forte, né? Na área de bares e restaurantes mais medianamente sofisticados, talvez 4, 5% da população possam entrar e consumir. Para nós seria muito bom que fosse pelo menos 70%, 80%, como era um país desenvolvido. Sem dúvida. Então, quer dizer, é preciso também criar isso, vai haver muita concorrência, né? Então, nós na Brasel, Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, a gente faz muito trabalho com o empresário, no sentido dele não confundir a competitividade com o associativismo. Porque ele não pode, se ele for para Brasília falar com o deputado, ele não passa da porta. Agora, aliás, ele nem pode ir, porque custa caro, tem que pegar avião, tem que deixar a empresa. Agora, numa associação forte, quando vai para lá, o deputado põe até um tapete vermelho para te receber e discutir com você quais são os pleitos do setor, nas demais diversas áreas. Então, aí você pode reivindicar. Então você tem que estar trabalhando lá dentro, com tranquilidade, sabendo que alguém lá fora está trabalhando em outros aspectos que você não consegue. Senão, se trabalhar intensamente aqui, a mulher para trabalhar, aquelas coisas tudo e tal, fim de semana, dia dos namorados, que é mais ou menos, tem áreas que é isso que você está vendo. E lá do outro lado estão aumentando os tributos, as leis onerosas estão vindo, cada deputado e cada vereador quer arrumar uma dificuldade, ou colocar um cartaz na parede, então tem dificuldades de toda a ordem, tem também político-institucionais, que o empresário tem que cuidar, não sozinho, porque não consegue, mas saber se juntar a outros e também lutar nessa área para reduzir os custos. Um segredo é faturar cada vez mais e ter cada vez menos custos, de tal modo que a rentabilidade seja razoável. Sem dúvida. A sua história, em uma síntese muito, talvez até simplista, foi de empresário no mundo, enfim, dos restaurantes, etc., para mais hoje advogado e consultor. Como é que se deu essa migração? Eu nunca deixei de ser advogado. Eu me formei ali na São Francisco em 1975. Então, nunca deixei. Desde os 73, praticamente, eu já era do jurídico do 11 de agosto, fui diretor, e lidava muito com o carro, e eu sempre gostei da advocacia. Acho lúdica também, acho interessante, cada causa às vezes é uma novidade, tem um adversário do outro lado, você vai brigar, tem um juiz que você tem que também saber como lidar, então eu nunca parei. E como boêmio, mais jovem aí, que eu realmente, primeiro, aliás, eu montei uma lavanderia industrial, acho que tem uma lavanderia grande, com
140 funcionários, numa época. Depois montei vários bares, depois eu montei uma editora também, que publicou pelo menos um livro e publicava uma revista, tive 13 anos. Então é uma ampla, é um espectro bastante amplo e fui sempre, essa área institucional, sempre valorizei. Então já fui do Departamento de Pequenas Empresas da Fiesp, da FEComércio, né, o PNBE desde o nascimento. A Brasel eu fundei em São Paulo, que eu vi que o sindicato deixava a desejar, era meio acomodado, né? E aí nós acabamos montando uma entidade que teria que a função de ser combativa, transparente, democrática, ou seja, não pode se eternizar o presidente. É uma coisa moderna numa área que não se reconhecia como classe ainda, né? Não era unida, não tinha uma consciência de que era uma classe que devia saber dos seus direitos e obrigações e cuidar de defendê-los. Já está terminando nossa conversa, que está sendo muito rica. Eu queria que o senhor sintetizasse, se encontrasse um empreendedor no início de sua carreira e que desejasse, sobretudo, empreender e mais especificamente ainda em restaurantes e bares, para dar maior especificidade. Que recado o senhor daria a esse jovem? Olha, o recado é esse, é conhecer, se possível até se empregar numa atividade nessa área, ficar lá 1 ou 2 anos e tal, para saber realmente as dificuldades, que às vezes a teoria não é isso, não representa tanto como a prática. E somar conhecimento, conhecer o mercado, ler bastante, discutir, conversar, ter muita humildade, saber inovar permanentemente, todo dia quando levanta tem que pensar como aprimorar a sua coisa e, se possível, inovar. Então é nessa área, mas ter humildade, responsabilidade, saber que os concorrentes estão indo do lado. Eu acho que o empresário ele é mais ou menos como aquela zebra que a gente vê nesses filmes de televisão, que o leão está sempre atrás da zebra, do coisa. Ela tem que dormir em pé e de olho aberto, porque senão você acaba sendo comido pelos concorrentes. Muito bem, excelente metáfora mesmo. Muito obrigado, Percival. Com isso a gente termina essa nossa conversa muito rica, uma conversa de uma história cheia de detalhes, de muitas empresas, de diversos setores, e que acho que vai contribuir muito com você, empreendedor, empresário, mais notadamente ainda nesse campo tão amplo, tão rico, que é o setor de alimentação, o setor de bares, restaurantes, etc. Continue acompanhando a gente no Vida Empreendedora, essa parceria entre a FECAP e o PNBE, que pretende trazer a você este tipo de riqueza de conhecimento. O Percival mencionou a relevância do conhecimento, do saber, da busca, enfim, de compreender a realidade do seu entorno. E, de repente, esse conjunto de vídeos é uma fonte desse tipo de sabedoria. Acompanhe a gente no YouTube, assine o nosso canal. E, então, eu deixo a você o agradecimento. Muito obrigado.